Olá, como fazemos todas as terças e quintas-feiras, hoje estamos recebendo o Dr. Paulo Goes, advogado especialista em direito eleitoral, que colabora conosco todas as semanas, trazendo fatos e análises interessantes dos bastidores de Brasília, principalmente daquilo que ocorre próximo ali à esplanada dos ministérios. Hoje vamos falar entre os assuntos principais, vamos discutir aí sobre como é que anda essa reforma administrativa que vai mexer com muita gente, inclusive o funcionalismo público, federal, estadual e dos municípios, dos 5.570 municípios brasileiros. Entre as propostas, tem a que está gerando mais polêmica, é a quebra da estabilidade do funcionalismo público. Então, vamos conversar com o Dr. Paulo para saber aí como é que está, qual é a visão dele sobre isso, já que ele, além de especialista em direito eleitoral, ele também é um profundo conhecedor e especialista em direito administrativo. Bom, doutor Paulo, seja bem-vindo mais uma vez aí para esse bate-papo conosco, como fazemos aí durante toda a semana de terça e quinta-feira. É um prazer tê-lo conosco novamente. O prazer é nosso, Wilson Silvestre, e é sempre bom estar no nosso canal Hoje em News, falando um pouco de política, direito e da conjuntura nacional. Reforma administrativa já começou, já era um bate-boca, as categorias se organizando, diz que, como diria o ex-ministro da era Collor, a estabilidade do servidor público é imexível. É imexível, doutor Paulo? Eu acredito que não. Existem as carreiras de Estado, que são os fiscais, os delegados, os promotores, os juízes. Esses, como regra geral, devem ter estabilidade para que não sofram pressão política sobre os cargos. Os demais servidores, eles são servidores efetivos, eles não têm necessidade da estabilidade. Na área privada, ninguém tem estabilidade. O que eles precisam é de uma segurança, a segurança mínima para o exercício da função. Essa segurança é fácil. Primeiro, a demissão só por justa causa ou por falta de desempenho. Me parece muito lógico que não dá para uma pessoa entrar no serviço público e já ter toda a garantia de que jamais será demitido. Eu já tive exemplos e vivi situações, advoguei em situações em que a estabilidade gerou só prejuízo para o Estado e nenhum benefício real para a sociedade. Diante dessa movimentação toda, na sua avaliação e pela sua experiência, alguns governos, por exemplo, no caso de Goiás, por exemplo, o governador Ronaldo Caiado já enviou para a Assembleia Legislativa uma reforma administrativa, até por conta, faz parte do acordo de recuperação fiscal do Estado, que esse regime de recuperação fiscal que prevê aí, me parece que 2 anos aí sem aumento para servidores, tem um teto de gasto. De uma certa forma, já no governo federal, o funcionalismo público, ele já sofreu ao longo do tempo aí algumas modificações, desde o governo de Fernando Henrique Cardoso. Me parece que isso ainda não chegou nos municípios. Como é que o senhor vê essa reforma administrativa junto ao funcionalismo público municipal e estadual? Bom, em primeiro lugar, a PEC 32, que trata da reforma administrativa, ela vai trazer uma série de normas para regulamentar os estados e municípios. Agora, é importante que se diga que essas regras que estão sendo criadas, elas entrarão em vigor na data da promulgação da emenda constitucional, não afetando os atuais servidores públicos. Então, não vai mexer
com a atual situação de cada servidor público. Somente vai valer a regra para os futuros servidores públicos. E me parece justo. Eu vou te dar um exemplo, a licença-prêmio. A licença-prêmio, quando eu fui secretário de administração no município goiano de Cristalina, era um problema, por quê? A cada 5 anos tem direito a 6 meses. O funcionário não tira, acumula 7 licença-prêmio, tem ela direito em dobro, passa para 14, e isso é convertido em dinheiro na hora da aposentadoria. Não há cofre público que resista a essa situação. E quando você trabalha para pôr o servidor em licença antes da aposentadoria, é um Deus nos acuda, a pressão política é muito grande. Então, precisa acabar com esses monstrengos que foram criados com o tempo para beneficiar meia dúzia de pessoas e que só prejudica a sociedade. Eu vou dar um exemplo muito prático e simples. Vamos supor um servidor que ganhe R$1.000 por mês. Se ele ganhar 14 licenças-prêmios na hora de aposentar, ele vai receber R$14.000 a mais. Se nós colocarmos 1.000 servidores, serão 14 milhões. O que um município pode fazer com 14 milhões? É muito dinheiro para ser investimento, que sai da área de investimento, de benefícios para a coletividade e que vai beneficiar 1.000 pessoas, no nosso caso aí desse cálculo. Então, é importante que a pessoa seja remunerada pelo seu trabalho, salário, e não que ela tenha penduricalhos, como ocorre com o Poder Judiciário. Me parece que a reforma administrativa também precisa mexer nos altos salários. A Constituição fixa um teto máximo, que é o do presidente da República, mais o salário de ministro do Tribunal Superior Eleitoral para os ministros supremos, que eleva o teto para mais ou menos R$39.000. Só que nós temos juízes recebendo 50, 60, 70, 100, 150, 200, 250 e até 350 mil por mês. O que justifica um funcionário público ganhar mais do que R$40.000 por mês? Só para finalizar esse quadro nosso aqui sobre reforma administrativa, doutor Paulo, eu vou acrescentar aqui um pouquinho de pimenta. Eu sei que muita gente aí, eu tenho colegas funcionários, que são funcionários públicos, tanto federal, estadual e municipal, mas eu não, assim, uma opinião pessoal minha, aqui, eu estou aqui também, esse canal é para opinião, e minha opinião é o seguinte: eu não acho justo a iniciativa privada ter menos privilégio do que um funcionário público. O que distingue o funcionário público da iniciativa privada? Ambos prestam serviços importantes ao país, a seu estado e município. Então, eu acho que, na minha avaliação, essa estabilidade, eu sou visceralmente a favor que caia essa estabilidade, a não ser para serviços essenciais. Nunca é demais lembrar que um americano trabalha por 6 brasileiros. É uma regra. É uma regra que eu acho que tem que ser quebrada, porque na iniciativa privada, um funcionário da iniciativa privada faz o que 3, 4 funcionários públicos fazem. Então, sobre isso, eu gostaria de finalizar nosso papo perguntando ao senhor: o senhor é a favor ou contra a estabilidade funcional? Eu sou contra também a estabilidade funcional. Eu acho que o servidor público pode ser contratado pela CLT, com os direitos trabalhistas geral. O que ele precisa é ter uma pequena garantia: a demissão ser feita através do devido processo legal, ou seja, uma estabilidade provisória, ou nos casos de incompetência, ou nos casos de problemas administrativos. Mas, Silvestre, antes de terminar nosso programa hoje, eu queria chamar a atenção para uma coisa. A Folha de São Paulo trouxe a matéria de que o PIB do Brasil cresceu 1,2% no primeiro trimestre. E comparando com as informações da Receita, a Receita informa que no mês de abril houve uma receita da União de 156 bilhões.
houve um acréscimo de 45% em relação a abril de 2020. E com detalhe, não teve aumento de imposto, e esta arrecadação só teve similar no ano 2000, quando o Brasil estava no seu boom, no seu melhor momento. E a Receita informa ainda que de janeiro a abril a arrecadação chegou a 600 bilhões, ou seja, houve um aumento de 13%. Com isso, o déficit da pandemia praticamente zerou. O que é importante nisso? O empresariado nacional, os agricultores do agronegócio, os industriais, estão fazendo a sua parte, pagando os impostos e gerando riqueza. Está na hora agora do servidor público, dos detentores, dos agentes políticos, darem a sua contribuição também. Durante a pandemia, os funcionários privados tiveram que abrir mão de salários, perder emprego, de uma série de direitos. No entanto, a casta do serviço público não abriu mão de nada, absolutamente mão de nada, em que pese ter ido por home office. E nós temos até um exemplo de uma juíza no Maranhão, se não me falha a memória, ou Piauí, que ela agora pediu uma gratificação por pagar a luz e a água de casa porque ela está ficando em casa. Olha que absurdo nós chegamos. Chegamos mais a um final aí de um bate-papo, como fazemos todas terças e quintas-feiras, com o Dr. Paulo Goiás. Ele é advogado e mora em Brasília, atua nos tribunais superiores e também colabora conosco aqui, dando a sua opinião sobre política. Embora muitos não gostem, mas é uma opinião de alguém que não tem um pensamento único. É isso. Muito obrigado aí pela sua audiência, pelo seu acesso às nossas redes sociais. Até. Dr. Paulo. Até.